E aí, meus inscritos e ainda não inscritos, prontos para mais uma novidade? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar a tela de bloqueio do nosso Samsung com o One UI 7.0 Android 15 sem instalar nenhum aplicativo. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maravilhoso, compartilhe esse vídeo se possível, se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu garanto para vocês que vale a pena, porque ainda vem muitas novidades por aí. Ah, e se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. Agora, sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Eu vou fazer esse vídeo no meu Samsung Galaxy A56 5G. Já tem unboxing dele aqui no canal e ele é simplesmente maravilhoso. Eu estou apaixonadíssima por ele. Esse aqui já veio de fábrica com Android 15 One UI 7.0, mas acredito que até junho chegue para todos os celulares elegíveis. E quando chegar, você já vai saber como personalizar a sua tela de bloqueio. Vou mostrar aqui para vocês o que mudou da One UI 6.1 para 7.0. O jeito de abrir a tela para edição continua o mesmo, é só você pressionar a tela de bloqueio e desbloquear. Desde que nas configurações esteja marcada essa opção, tá, gente? Mas isso aí já é da One UI passada, não mudou nada. Eu vou começar pelo relógio. Você vai tocar nele e ele vai abrir essa tela de edição. As fontes continuam as mesmas, são 12 fontes, com chances de vir aqui nos 3 pontinhos e ir na loja e baixar novas fontes. Algumas são grátis, mas a maioria você tem que pagar. Todas as fontes são iguais, exceto a primeira. Ela é muito parecida com a primeira da One UI anterior, porém, além do desenho ser um pouquinho diferente, você tem a chance de deixar mais fina ou mais grossa, né, com negrito. E aí você vai regulando por aqui, por essa barra, estilo iPhone. O iPhone também tem esse lance de você ir regulando por aqui. Notem que, se vocês mudarem de fonte, vocês não têm essa opção, tá, de deixar negrito ou mais fina. Só mesmo a primeira. Aqui para você escolher a cor da fonte, mesma coisa. E eu não sei se vocês repararam, mas ele abre aqui, ó, fonte e cor e estilo de relógio separado. O estilo de relógio continua o mesmo. Esse aqui, esse. O que sumiu aqui foi um analógico sem os números. Calendário continua o mesmo, tudinho mesmo. E acrescentaram esses dois estilos. Esse aqui, muito legal, diferente, porém, você não consegue mudar a fonte, tá? Você consegue mudar a fonte de todos os modelos que já tinha, menos desses dois. Se você tentar aqui, ó, vai estar tudo transparente. Vem para esse aqui, muda aqui, tudo transparente. Se você escolher qualquer outro, vem para cá e aí você consegue mudar. Mas sempre assim, mudou a fonte, não consegue deixar negrito ou fina. Aqui embaixo você tem a opção de exibir informações de clima, que já tinha no One UI passada, porém eles adicionaram aqui a opção de você colocar a data acima do relógio. Você pode deixar abaixo ou acima do relógio. E uma outra coisa bem legal é que o relógio fica grandão. Na One UI passada aumentava, mas era pouco, e você também pode trazer ele aqui para baixo. Ele agora vem até aqui um pouquinho depois da metade, um pouquinho mais que a metade da tela. Então, eu achei isso uma opção bem legal. Você pode mexer para cá, para lá, tá? Você tem até esse espaço daqui para cima para colocar seu relógio ou aumentar. E aí, se você mudar o estilo, ele não aumenta mais que isso, mas ele também sobe e desce. Não vai nem para um lado nem para o outro, né? Por causa do tamanho, mas sobe e desce. Mas antes de continuar, eu vou mostrar aqui para vocês como ativar a edição pressionando a tela de bloqueio. Vocês vão vir aqui, ó, em configurações, vão buscar aqui tela de bloqueio e AOD e vão marcar a opção manter pressionado para editar. Se você desmarcar, você vai pressionar e ele não vai entrar no modo de edição, tá vendo? Se você marcar, ela entra em modo de edição. Já vou deixar aqui.
Normalmente vem de fábrica marcado, mas caso de vocês não tenha vindo, é só você ir lá em configurações e marcar. Bom, vamos agora para papéis de parede. Você vai clicar aqui e ele vai abrir a tela de papéis de parede, só que já era normal na outra. Você tem aqui papéis em destaque. Você tem a galeria, que são os seus wallpapers, suas fotos, seus vídeos, gráficos, cores e serviços de papel de parede. Tudo isso já tinha na anterior. A única coisa que mudou é que agora você tem essa opção Samsung Global Goals. Só que aí você vai clicar aqui e você vai assistir aqui o comercial e depois vai aceitar os termos se você quiser usar o estilo de papel de parede deles. Se você vier aqui também em tela de bloqueio dinâmica, você pode usar um desses conjuntos de wallpapers que eles cedem. Você vai fazer download e vai usar. E ele diz aqui, ó, que você pode escolher até 5 categorias, que ele mantém a aparência atualizada com uma nova imagem diferente cada vez que você ligar a tela. E a cada 2 semanas, novas imagens estão disponíveis. Aqui embaixo, você pode escolher baixar usando dados móveis e atualização automática para ele ir atualizando lá as imagens. E aqui para você vir na loja e escolher mais imagens. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso aí é um outro assunto. Eu vou voltar aqui na minha galeria e vou pegar um wallpaper. Vou usar esse aqui, que é de uma personalização que eu fiz lá no TikTok. E nessa tela, uma das mudanças foi esse sugerir. Quando você clica aqui em sugerir, a inteligência artificial ela vai criar algumas telinhas de bloqueio para você. A primeira opção que ele me deu foi um fundo rosa e essa moldura redondinha, outro com fundo azul, com esse tipo de moldura, e esse aqui meio terracota com moldura de coração. Ah, não gostei, pode sugerir novamente? Vem aqui, ó, sugerir novamente e ele vai criar outros. Dessa vez ele criou esse aqui, sem gracinha, esse aqui, sem cor, e esse outro aqui. Ou seja, ele vai te dar 3 opções cada vez que você clicar em sugerir. Se você gostar, você vem aqui ó, em aplicar. Se não, volta aqui e continua a sua personalização ou pede para ele sugerir novamente. Se você clicar aqui em galeria, óbvio, ele vai na galeria buscar outro papel de parede. E aqui em moldura, essas molduras já existiam no anuário anterior. O que mudou aqui é que eles acrescentaram mais 2 molduras. Essa estrelinha aqui bem fofa e esse coraçãozinho aqui. E aqui, ó, se você colocar o gatinho para cima, ele corta a orelha. Se você trouxer um pouquinho mais para cá, ele já deixa com aquele efeito de profundidade, que é bem legal. Eu gostei muito dessa moldura. Vocês vão reparar que a opção efeito, ela continua, tá? Então, se você clicar aqui, ele vai ter o original, desfoque, que tá muito feinho. Esse aqui só com plano de fundo desfocado, que eu gostei mais. Cinza. Esse outro que fica o fundo cinza e só fica coloridinho o bichinho. Esse aqui, onde você pode colocar uma cor personalizada no fundo. Esse outro aqui, que é escuro, você também pode colocar uma cor. A diferença é um pouquinho, assim, esse aqui ficou mais clarinho e esse mais para lilás. Fundo com desenho em tinta, fundo pastel e pintura a óleo. Lembrando que essas opções de efeitos vão variar de acordo com o wallpaper. Tem wallpaper que vocês vão usar que não vão dar para vocês essa variedade de efeitos, tá? É só o que ele acha que ele consegue mudar para você. Vem aqui em cor. Quando eu clico aqui em cor, ele me dá opções de cores para o fundo do wallpaper. Posso vir aqui, ó, e escolher outra cor qualquer. Aquelas cores são sugeridas, mas eu posso escolher qualquer uma daqui. Vou pegar uma lilazinha, por exemplo, dar OK e vai mudar o fundo. Você não troca a cor do fundo da moldura. E aqui em apagar plano de fundo, eu clico e aí sim ele tira a cor do fundo da moldura e eu posso escolher aqui uma combinação de cores ou tocar em uma dessas cores e escolher a cor que eu quero. Vou tocar na segunda e vou escolher um roxo. Não, isso não é roxo, esse aqui. Então, a única forma de mudar a cor do fundo da moldura é apagando o plano de fundo, tá? E aí você escolhe o conjuntinho que você quer. Vamos personalizar essa tela?
quero essa daqui, gostei desse, ok. Vou voltar aqui em relógio, vou escolher aqui esse estilo novo, que eu gostei. Quero informação de clima e quero a data em cima. Olha, vejam que aqui, ó, ele não cortou muito bem. Se eu não apagar, tá no original. Vou deixar esse fundo mesmo, do wallpaper. Vou vir aqui em efeito. Vou deixar esse efeito, plano de fundo desfocado, e vou aplicar. Bom, já é uma coisa antiga da Samsung que você tem a opção de mudar esses ícones da tela de bloqueio que vem por padrão telefone e câmera. Só que agora você ganhou mais opções. Quando você clica em um deles, você tem a opção aqui, ó, ações. E aí você tem esses ícones do painel de controle que você pode colocar aqui também no atalho da tela de bloqueio. Você pode escolher, por exemplo, ó, o modo escuro, vai virar uma luazinha. E você pode vir aqui na câmera, se você não quiser um desses ações, ele agora tem aplicativos. Antes era dividido por ter que desbloquear para acessar e não ter que desbloquear, mas não tinha essas opções do centro de controle. Lembrando que, mesmo que sejam coloridos os ícones, quando você selecionar para a tela de bloqueio, vai ficar nesse aspecto transparente. Não importa qual atalho você escolha, ele não vai ficar colorido. Só vai ficar colorido se você aplicar um tema da Samsung. E aí o que falta para personalizar a nossa tela de bloqueio? Adicionar widgets. Então vem aqui, ó, vamos adicionar widgets. Com o One UI 7.0, eles adicionaram novos widgets, novos aplicativos que antes não tinham widgets para a tela de bloqueio, agora tem. Como, por exemplo, assistência do aparelho, que não tinha. Tinha widgets, mas para a tela inicial, não para a tela de bloqueio. Esse de bateria que mudou, já tinha de bateria, mas era outro modelinho. Era, acho que esse aqui, só que redondinho, agora tá um pouquinho diferente. Vou escolher esse aqui. Ó, coloquei esses dois, não gostei, vem aqui no menos e tiro um. Bem-estar digital. Calendário, que também já tinha. Clima já tinha, continua os mesmos, aquela fase da lua que todo mundo gosta. E agora também tem novo esse de câmera, que você pode colocar câmera personalizada. Você coloca esse atalho e depois você configura para que quando você toque ali, abra no modo da câmera que você escolheu. Por exemplo, eu quero que cada vez que eu toque nesse ícone, que abra a câmera no modo vídeo 4K. Ou que abra a câmera no modo foto com 12 ou com 50. Então, é só você editar ali, personalizar a sua câmera, tá? E nesse caso, você pode botar mais, porque você vai fazer câmeras diferentes. Deixa eu tirar aqui. Galeria, que agora você tem a opção de colocar uma foto, que antes você não tinha. Vou colocar ali. E pronto, encheu. São 4 pequenos ou 2 grandes, ou enfim, tem que fazer 4 espaços ali. Eu tenho 2 pequenos e um grande. O espaço para os widgets é 4 por 1. E agora também você tem gravador de voz, você tem modos e rotinas, relógio já tinha. Eu vou apagar a bateria, que todo mundo já conhece, e vou colocar esse coração. Bom, feito isso, personalizada, eu posso vir aqui, ó, e aumentar também o meu relógio. Essa parte do widget vai ficar um pouquinho menor, então você escolhe se você quer o relógio bem grande com os widgets menores ou vai equilibrando aqui. Eu vou deixar um pouquinho menor por causa da orelhinha da raposinha, tá? Feito isso, vem aqui, ó, concluído, e assim ficaria a nossa telinha, porém a gente tem que adicionar os itens aqui dos widgets, né? Então, todos eles estão aqui, ó, iniciar, vem aqui iniciar, que é para a câmera, desbloqueio, e ele abre aqui a tela de configuração dessa câmera. Título do widget, você vai escolher aí, e o modo, e aí você escolhe aqui traseira, frontal. Se for traseira, modo foto, modo retrato, modo vídeo, diversão, enfim, você escolhe um modo. Frontal, você escolhe um modo. Vou pedir para abrir traseira no modo diversão. Prontinho, vou voltar. E aí você escolhe o nome do widget, né? Vou salvar. Salvei, já ficou o ícone diferente. Vou colocar uma imagem. Iniciar, desbloquear, selecionar álbum ou selecionar imagens. Vou selecionar uma imagem, pegar a recortada, concluído,
e voilá. Ficou ali mais ou menos, né? Mas tá bonitinho, gostei. E para finalizar, esse aqui, iniciar, vou desbloquear. Aí ele vai pedir aqui as permissões porque é a primeira vez que eu tô abrindo. Pronto, já fiz todas as configurações lá do meu Samsung Health e agora vai aparecer aqui o coraçãozinho. E assim vai ficar a nossa telinha de bloqueio. Olha que perfeito. Ah, mas você falou que se aplicasse um tema, aqui ficaria colorido? Vamos buscar um tema então na loja? Vou desbloquear, fazer movimento de pinça, temas. Vou vir aqui em ícones, porque eu só quero ícones. Venho aqui na busca e aí eu posso escolher laranja, para combinar com a tela de bloqueio. Ou posso vir aqui e escolher a Fox, que é a raposa. Vamos ver se tem algum. Tem esse laranjinha aqui. Vou pegar esse, vou baixar pra gente ser bem rápido. Vou baixar e vou aplicar. Só tô aplicando nos ícones, tá, gente? Sair. Já tá tudo aplicadinho, ó, nos ícones. Vamos ver. Ó, o ícone da calculadora ficou laranjinha. Esse não ficou. Por quê? Porque esse é um modo do painel de controle. Ele não é um aplicativo. Então, eu não gostei, eu quero todos assim. O que a gente faz? Pressiona, vem aqui para desbloquear, vem aqui no ícone do modo noite e agora sim escolhe um desses aqui coloridos, tá? Deixa eu ver um que combine bem câmera e galeria. Vou colocar assim. Concluído. E assim vai ficar a nossa telinha de bloqueio, gente. A coisa mais linda. Eu estou apaixonadíssima por essa atualização. Perfeito esse One UI. Amei. E vocês? O que vocês acharam? Conta aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês já receberam o One UI 7 e qual aparelho de vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!